boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui no dia de hoje, 18 de março, né? Um sábado de sol aqui em Santos, maravilhoso. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o meu percurso profissional, né? Quero contar algumas coisas. No final da live vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa, vai poder registrar. Eu já recebi algumas perguntas que estão aqui elencadas já na minha cola, para que eu não esqueça de responder a ninguém. E vou começar então fazendo uma apresentação oficial, né? Então eu tenho uma cola, eu tenho um roteiro, se eu olhar para o lado, vocês desconsiderem, mas eu preciso dessa ajuda, porque senão de cabeça não sai tudo. Então sejam todos bem-vindos a mais um Gravurar com Vida, né? E essa live, gente, ela é apresentada pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Essa live do dia de hoje é a segunda deste ano e ela é uma live muito especial, porque ela é uma contrapartida obrigatória, né, do projeto A Cidade como Identidade, que está com o fomento do PROAC 10 de 2022. Então essa live, ela é uma contrapartida na qual eu devo falar sobre a minha experiência profissional, tanto como artista, como professora, né? Então, sobre isso que eu tô aqui para conversar com vocês hoje, contar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouco aí desses meus quase 40 anos de gravura, como é que foi o ensino, né? Então, como eu falei para vocês, eu fiz aqui uma cola, um roteirinho para eu ir seguindo aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, anotem aí, no final eu vou abrir para estar respondendo aí o que não ficar claro, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de alguma obra minha, tá bom? Vou fazer o possível para poder responder a todos. Bom, gente, minha formação é em artes plásticas. Na época, a faculdade era um curso de educação artística, que era uma licenciatura, então eu fiz a faculdade, comecei em 82, terminei em 85, aqui na cidade de Santos mesmo, esse curso já existia, era o único curso que tinha na Baixada Santista, né? E fui fazer faculdade porque eu já tinha afinidade com desenho, já gostava muito de desenhar, mas eu não conhecia grandemente a gravura. A gravura eu conheci com 15 anos, porque eu fazia um curso de desenho de observação na Prefeitura de Santos, né, aos 15 anos, porque eu já gostava de desenho. E aí, um belo dia, numa sala da frente, eu vi um monte de desenhos todos iguaizinhos, pendurados, e eu achei aquilo maravilhoso. Me encantou, na realidade, num primeiro momento, a possibilidade de poder reproduzir o meu desenho. Não só fazer um, mas fazer vários. E aí eu vi que era madeira, não entendia o que era xilogravura, não entendia o que era gravura, mas me inscrevi e fui fazer. E eu só fui perceber a xilogravura, né, que era o que a prefeitura dava, como uma linguagem, um bom tempo depois. Então, quando eu cheguei na faculdade, realmente, eu não tinha ainda contato com uma arte formal. Eu já tinha lido, naquela época a gente não tinha internet, né? Então eu já tinha coleção que meu pai dava de grandes artistas, já conhecia alguns grandes artistas, já tinha algum conhecimento. Desenhava com bastante frequência, gostava de desenhar e já tinha feito xilogravura no Teatro Municipal, nesse curso que a prefeitura dava. Mas não conhecia nada de novo. E na universidade, no curso da faculdade, eu fui ter contato com todas as outras linguagens, cerâmica, pintura, escultura, né? E foi uma diversão, eu gostava de tudo. Confesso que quando terminei a faculdade as minhas preferências eram desenho, gravura e cerâmica. A cerâmica ao longo dos anos eu fui largando, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Mas realmente acabei me dedicando ao desenho e à gravura, que são minhas paixões até hoje, né? E que vieram realmente uma formação mais sólida da faculdade. Quando eu me formei, eu já fiquei, como na época se chamava, assistente de laboratório, ou seja, era um auxiliar dos outros professores. Eu fui convidada para ficar, porque realmente eu era bastante dedicada, já gostava muito da coisa, né? Me identificava. E aí eu comecei a acompanhar o professor de escultura, o de desenho, de gravura. E isso para mim também foi uma experiência muito rica, porque eu ficava fora dos horários de aula dentro de ateliê.
E aí eu consegui exercitar muito mais coisa. E foi aí que eu consegui definir que realmente a minha grande paixão era a gravura. Eu comecei a me dedicar mais à gravura a partir desse momento, né, que eu tinha mais acesso à prensa da faculdade, ao laboratório. E comecei, assim que me formei, também a lecionar. Lecionar artes, a disciplina de artes, né, que era o que a gente tinha na época, em várias escolas. Durante o meu percurso de quase 40 anos como artista, a artista e a educadora andaram sempre juntos. Eu sempre mantive as duas atividades o tempo inteiro. Em escolas, eu dei aula aqui em Santos, né, na cidade de Santos, escola americana, Universitas, Regina Altman, passei por diversas instituições, né, já dei aula para vários níveis, né, desde o que a gente conhece de primário, conhecia como primário, né, a ginásio, colegial e hoje ensino médio, né, enfim, mudaram muito as nomenclaturas, mas dei aula para todas as faixas etárias e durante esse percurso, exatamente por ser muito apaixonada por gravura, o meu maior desafio era levar a gravura para dentro de sala de aula, né? Assim, a gente sempre teve poucos recursos, embora eu tenha sido privilegiada e tenha lecionado a maior parte do tempo em escola particular, né? Era difícil, não havia sala própria para artes, enfim, toda essa realidade que todo mundo que leciona encontra não mudou muito, né? E eu sempre queria levar a gravura. Então, o meu desafio maior era levar não a questão da gravura em relevo, porque a gravura em relevo, hoje em dia está bastante difundido a questão do isopor, né, como matriz, o pessoal ainda fala isogravura, mas a questão da gravura em côncavo, que a gente faz no metal, né, como levar isso para a sala de aula? Era muito complicado, porque não havia prensa, não havia material, não dá para usar. E aí eu comecei a pesquisar alguns materiais. O primeiro material que eu levei para a sala de aula, na realidade, foi o acetato, né? Capa de encadernação, esses plásticos fininhos, e eu fazia a gravação. E eu improvisei uma prensa com uma máquina de macarrão, de fazer pasta, né? Que eu já tinha comprado de brechó. E eu utilizava, dava para carregar, ela era pequenininha, dava para carregar, deixava na escola e fazia as impressões nessa maquininha. Inclusive, se você, educador, está me assistindo aqui, no YouTube do Gravurar tem um vídeo onde eu mostro essa maquininha, tá? E aí você pode fazer, comprar e usar também. Deixa eu olhar minha cola aqui para ver se eu não vou me perder muito, né? Então, sempre dentro dessa questão de querer levar para a sala de aula, eu pesquisava esses materiais. Então, os materiais que não são convencionais para gravura e que estão em todo o meu percurso como artista, eles vêm dessa relação. Eu testava nas minhas obras o material, pesquisava para poder levar para a sala de aula. Isso é uma coisa muito importante, gente. Não dá para a gente, como educador, tentar ensinar algo que eu não tenho firmeza, que eu não tenho realmente uma consciência e uma vivência. Às vezes o educador, vou fazer tal técnica, vai lá. Hoje em dia eu vejo muito isso, né? Pesquisa na internet, o que é maravilhoso, mas tem pouca prática para levar aquilo para a sala de aula, né? E eu sempre fiz o percurso contrário. Eu sempre aplicava na minha obra, pesquisava e depois levava para a sala de aula. Então eu acabei me tornando, de certa forma, uma pesquisadora de materiais não convencionais na gravura, por conta da professora, né? Eu realmente reconheço, eu vejo dessa forma, pelo menos. E ao mesmo tempo em que eu ia produzindo gravuras, não só pesquisa de materiais, mas fazendo xilogravura, fazendo gravura em metal, que eu gosto muito, né? Que é uma das minhas preferidas de fato, eu ia participando de salões, exposições coletivas, então eu fui construindo o meu currículo. Então, se você é um jovem artista, se você está pensando em fazer isso, eu acho que o caminho é esse. Tenha uma produção regular, né? E procure expor, porque expor é importante, principalmente em salões sérios, que tem júri, que vão dar um aval para a sua obra, né? Isso é muito importante. E eu sempre fiz isso e foi dessa forma que eu acabei construindo o currículo que eu tenho hoje. Então, eu fui lecionando tanto em escola, né? Como na universidade, porque como eu contei para vocês, eu me formei e fiquei como assistente de professor.
Um belo dia eu fui convidada então a me tornar professora de gravura, né? O que para mim foi uma grande realização. E aí eu fiquei na universidade, na Unisanta, no curso de artes visuais, já então não era mais educação artística, já havia mudado a nomenclatura, como professora de desenho e gravura. Então eu não lecionava só para jovens, mas eu também lecionava para jovens que iam se tornar professores, né? E muitas vezes os meus alunos do curso da universidade já estavam lecionando. Então eu tinha todo o contato, assim, por exemplo, no ensino público, quais eram as dificuldades, porque os alunos me traziam, né? E esse percurso todo foi muito rico, né? Porque eram trocas. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu sempre lecionei em escolas mais particulares, que a realidade sempre é muito melhor do que o ensino público, né? E então foi bom, porque eu tinha uma noção do que acontecia em todas as áreas, tanto a pública quanto a privada, e como eram as dificuldades de cada um, né? E nesse sentido, tentando sempre ajudar os alunos a levar a gravura para dentro de sala de aula com essas adaptações que eu já tinha bastante experiência. Bom, em dado momento a universidade começou a me cobrar mestrado, eu já tinha pós-graduação, lato sensu, já tinha especialização em desenho, já tinha outros cursos, mas eu decidi fazer mestrado. E aí eu falei, bom, todo sentido que eu faço um mestrado em gravura, né? E eu já estava na época pesquisando policarbonato, como eu falei para vocês, houve uma época que logo que se lançou a internet vinha numas mídias gratuitas, ou seja, em CDs, né? E isso tinha de monte na escola. E eu comecei a fazer gravação com ponta seca com os alunos nesse material, imprimir, vi que dava um excelente resultado. E aí resolvi pesquisar o que era esse material. E eu descobri que era um plástico chamado policarbonato. Comecei a desenvolver gravuras em cima desse plástico, né? E comecei também a levar isso para a sala de aula. Então, como eu falei para vocês, a artista e a educadora estavam sempre fazendo o mesmo trabalho. Então, fazia todo o sentido do mundo eu desenvolver minha pesquisa de mestrado com esse assunto. E aí eu fui fazer o mestrado na Unesp, no Instituto das Artes da Unesp em São Paulo. E vocês têm também online disponibilizado a dissertação, que é Gravura sobre Policarbonato, uma experiência contemporânea. Vocês podem procurar, vocês vão achar. E lá vocês vão achar todos os registros dessa pesquisa que eu desenvolvi em cima deste plástico, né? Bom, além do mestrado e eu ter feito essa pesquisa também, né? Eu tive bastante experiência nesses anos em ateliês coletivos, né? E algumas que me marcaram bastante. Eu sempre trabalhei sozinha, meu ateliê particular, ou eu imprimia na faculdade, ou depois quando eu consegui uma prensa no fundo do quintal de minha mãe, que era onde eu tinha o meu ateliê. Mas aí surgiu a oportunidade de montar um ateliê aqui na Prefeitura de Santos. A artista portuguesa Mariana Quito tinha doado as prensas e todo o material de ateliê dela para a Prefeitura. Em 2003 ela faleceu, esse material ficou todo lá parado. Então em 2006, o ano que eu terminei minha dissertação de mestrado, né, aí você faz aquele ufa, né, tenho tempo agora, eu propus para a prefeitura retomar esse projeto, esse ateliê que era público, né, já que o material estava todo lá. E aí eu retomei e foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque neste ateliê, diferente de todas as outras instituições nas quais eu lecionei, era um grupo muito distinto. Então, por exemplo, eu tinha ex-alunos meus formados na universidade, eu tinha estudantes que estavam ainda fazendo universidade, eu tinha pessoas que não tinham conhecimento nenhum de história da arte, tinham pessoas que vinham porque já pintavam ou já desenhavam, tinha pessoas com profissões completamente diferentes, que não tinham nada a ver com arte. Por exemplo, eu tive artistas, tive pessoas produzindo comigo que eram policiais, médicos, advogados, pessoal aposentado. Então, na mesma sala, no mesmo horário, conviviam pessoas com realidades muito diferentes. E qual era a minha proposta dentro desse ateliê? É buscar que cada pessoa constituísse aí uma produção própria, desenvolvesse uma linguagem e aprendesse, exercitasse a gravura. Então era orientação individual, né? Às vezes numa mesma sala você tinha 2 fazendo cola gravura,
um fazendo estilo, outro fazendo metal, né? Cada um desenvolvendo a sua poética, e foi uma experiência fantástica. Esse grupo se auto-intitulou Grupo Gravura Mariana Quito, numa justa homenagem à artista que tinha deixado todo o material dela pra gente, né? E eu trabalhei com esse grupo de 2006 a 2013. Aí nós tivemos uma mudança aqui na Prefeitura de Santos, né? Eu tive meu contrato rompido, não fiquei mais como orientadora do grupo. Uma moça, que é a Áurea Nogueira Lima, que também é uma artista, né, filha do Maurício Nogueira Lima, assumiu o grupo e ficou até 2019. Com a vinda da pandemia, o ateliê foi deixado de lado, obviamente, e infelizmente este grupo ainda não conseguiu retomar o local dele. A prefeitura ainda não se posicionou aonde esse grupo vai trabalhar. Então, o Grupo Gravura Mariana Quito teve esse período aí oficial de 2006 a 2013 e foi realmente uma experiência para mim, enquanto artista e educadora, muito boa. Foi um grupo que teve muitas exposições nacionais, internacionais, o pessoal mandava para salão, então nós construímos um currículo artístico. Existe aí um blog falando do grupo, procurem na internet, né, e vocês vão poder ver quanto foi produzido. E nesse sentido, dessa diversidade de pessoas e de nível de conhecimento de arte, foi um desafio muito grande para mim como educadora, mas valeu muito a pena. Uma outra oportunidade, uma outra situação que foi ótima foi o Estúdio Valongo, que foi um estúdio que nós tivemos aqui em Santos de 2010 a 2012, né? Eu, Fabiola Notari e Fabrício Lopes. E foi maravilhoso. Nesse período eu consegui realizar um grande sonho. Eu sempre pensei em fazer uma Bienal de gravura. Santos teve Bienal de Artes durante muitos anos, que é outra coisa que está interrompida, infelizmente, na cidade, né? E eu queria muito fazer uma Bienal específica de gravura. Então, foi dentro desse ateliê coletivo, né, com o apoio do Fabrício, da Aja, da Fabíola, né, com muita gente ajudando, que eu consegui não só fazer esse projeto, né, realizar essa idealização, mas juntar uma equipe bem grande de pessoas interessadas em gravura que trabalharam de forma colaborativa para que esse evento acontecesse. Ele se realizou em 2011 aqui na Pinacoteca de Santos e foi internacional, nós tivemos muitas obras. Também existe um site com todas as informações da primeira Bienal Internacional de Gravura de Santos, que foi uma experiência fantástica, né? Então, essas passagens por esses ateliês coletivos, elas enriquecem muito a gente enquanto artista, enquanto educador, né? O Estúdio Valongo nós também dávamos aula lá, também tínhamos artistas, pessoas iniciando, né? Então, foi uma experiência muito rica. Bom, em 2016, né? Eu já não estava mais na prefeitura, eu já não estava mais no Estúdio Valongo, já tinha um outro formato, já tinha ido para São Paulo. Eu resolvi fundar aqui em Santos o meu ateliê, o Gravurar, que quando nasceu em 2016, nasceu com um formato um pouco diferente do que ele é hoje, né? Eu pensei ele em um ateliê coletivo e comigo vieram trabalhar várias artistas, né? Várias amigas que dividiam um espaço, dividiam os cursos. Então, a Fabiola Notari, a Alice Moura, a Joyce Farias, a Raquel Midori, todas vieram colaborar, né? Mas o tempo foi passando e eu percebi que realmente eu não dava conta de tudo que eu queria, porque o Gravurar, ele não era só um ateliê de gravura, mas a gente fazia palestras, a gente fazia feiras, nós fazíamos eventos, então mostras, eram 4 mostras ao ano, e você querendo ou não, essa difusão cultural muito ampla acabou tirando muito do meu foco, da minha produção. Então, quando foi em 2019, já antes da gente entrar na pandemia, eu já tinha chegado à conclusão que eu precisava de um espaço, que eu precisava reformular aquilo. Não dava. O segundo andar da casa, que era na Anhanguera, ficava muito ocioso e eu precisava repensar. Com a chegada da pandemia foi o pontapé final que eu precisava para entender que eu precisava me dedicar à minha produção, que isso seria mais interessante do que ser, na realidade, um agente cultural muito amplo, querer fazer essa difusão tão grande como eu fazia. Então eu saí da Anhanguera e fui para uma sala que é onde hoje o Gravurar, né, funciona, na Leonardo Reutemann, 27, conjunto 58, aqui em Santos, né?
Então é uma sala. Nessa sala eu tenho a minha produção de gravura e eu ensino gravura também, tanto para iniciantes como para artistas que queiram praticar, eu dou orientação, né? Então eu não tenho um curso oficial, eu chamo de ateliê livre, ou seja, você vai, a mesma experiência do grupo Gravura Mariana Quito. Eu não sei nada de gravura, eu quero me iniciar na gravura, ok, eu vou te ajudar a se iniciar na gravura, eu já faço, eu quero desenvolver meus trabalhos em metal, eu vou te dar orientação, você vai usar o equipamento do ateliê, né? Então o ateliê livre é isso, essa convivência de diferentes pessoas, todas utilizando o espaço do gravurar para fazer sua própria produção e trocar essas experiências, essas vivências. Isso é o ateliê livre, então não é um curso formal. E lá eu produzo o meu trabalho, eu conduzo as minhas investigações plásticas, né? Então, o gravurar, hoje ele tem esse perfil, eu não faço mais feiras, as mostras é só numa parede, uma coisa muito mais intimista, né? Por exemplo, no momento, eu tô vendo aqui mensagem do Edu, sim, Edu, mês que vem eu tô aí em Taubaté, pode aguardar, aguarda até o final da live aqui, que aí você pode fazer perguntas, tá bom? Então o gravurar, hoje em dia, ele tá no mesmo bairro, a Vila Matias, né? Mas ele tem um outro perfil. Bom, agora eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu recebi várias perguntas ao longo desses dias, né? E eu vou começar, então, a responder essas perguntas, porque elas vão me ajudar a conduzir essa fala para não ficar muito monótono. As duas primeiras perguntas que eu agrupei aqui, elas têm um aspecto um pouquinho mais técnico, tá? Então, a Gabriela Teixeira, ela me perguntou assim: como você faz as gravuras que você chama de tridimensional? Você imprime na embalagem Tetra Pak? Então, ela está se referindo a essa minha investigação mais atual, que é com o patrimônio aqui do bairro da Vila Matias, eu já falo sobre isso, como é que eu cheguei lá, né? E ela quer saber se na gravura tridimensional, ou seja, quando eu monto, né, a caixinha de novo, se eu estou apresentando a caixinha. Não, Gabriela, não é. Então vamos lá. Vou mostrar algumas coisas, né? Então aqui, ó, eu tenho um pedaço de Tetra Pak. É uma caixa aqui no caso de leite, poderia ser de suco, né? Então lembrando que Tetra Pak é uma marca, assim como leite condensado. Então na realidade é uma embalagem longa vida ou embalagem cartonada. E eu faço a gravação, pessoal, nesse lado aqui, que é o lado metálico, tá? Essa embalagem, ela é cartão, são várias camadas de cartão, o alumínio e uma camada bem fina de um polímero, que é o que evita a contaminação do alimento. Então, com essa embalagem, eu vou fazer a gravação com ponta seca, estilete. Vocês pesquisem na internet, tem um monte de vídeo que eu mostro como fazer, como imprimir como relevo, como côncavo. E aqui, com essa matriz, eu vou entintar ela e eu vou para a prensa. Vou pôr o papel aqui. E aí eu consigo a estampa, tá, Gabriela? Então, aqui eu tenho um papel com a imagem impressa. Este papel, se vocês notarem, olha, eu tenho todas as marcas da caixa Tetra Pak, eu tenho todas as marquinhas de dobras. Eu venho com um clips ou com uma ponta seca que não vá riscar, não vá, só que dobre, me ajuda a dobrar. Eu refaço esses vincos todinhos e remonto no papel. Então é este papel aqui que eu tirei essas sobras todinhas, eu deixei só a caixinha recortada, dobrei os vincos e eu vou remontar ela. Então o que você tá vendo aqui é o papel, tá? É a estampa que foi remontada. Com isso, de uma maneira simbólica, né, eu tô reconstruindo a minha cidade, que é uma cidade imaginária, parte do real, mas ela é imaginária também, né? Então, essa é uma pergunta técnica que a Gabriela me fez. Se ficar alguma dúvida, Gabriela, a gente volta a conversar. A Ana Calaça, a minha amiga Ana Calaça, me mandou uma sabatina, e hoje é sábado, o termo se encaixa muito bem, né? Sobre o Tetra Pak. Então, eu separei aqui a primeira pergunta dela, que é técnica. Ela falou o seguinte: sobre as matrizes de Tetra Pak, quantas impressões elas suportam aproximadamente?
Quanto tempo duram essas matrizes depois de impressa com um número de 10 cópias? O desgaste é muito grande? Então vamos lá. Bom, eu consegui até 12, 14 impressões boas com matriz de Tetra Pak. E aí eu tô falando numa impressão, gente, como gravura em metal, tá bom? Como xilogravura, consigo mais ainda, ela é mais durável. Porque como no metal a gente tem que ficar esfregando e limpando, o Tetra Pak começa a levantar, existem várias coisas que vão acontecendo, né? E que vão fragilizando essa imagem, essa matriz. Mas se a gente pensar que é um material efêmero, que é um material reaproveitado, né? Eu acho que 10 cópias é uma durabilidade, uma questão de reprodutibilidade muito boa, com qualidade, tá? Você consegue fazer isso adequadamente. E aí, Ana, você pergunta, né, quanto tempo elas duram? Não sei, porque é uma pesquisa recente, comecei em 2017 a fazer esse tipo de coisa, né? As matrizes estão comigo, uma eu voltei a fazer cópia, consegui fazer mais 3 cópias, mas assim, não creio que deem mais do que isso, né? Porque o material realmente é bem mais frágil. É um material muito bom para a gente ensinar os processos, por ser um material barato, ressignificado, permite abordar muitas questões, né? Mas realmente eu acho que para ensino, por todas essas qualidades, mesmo que ele não tenha uma grande durabilidade, ele é muito bom. E para a expressão também, porque eu tenho feito toda uma pesquisa em cima disso, como eu falei para vocês vão ver que a maior parte das minhas estampas de 10 a 12 cópias é bastante, tá? E a gravura impressa nele como matriz de metal, como gravura em côncavo, ela realmente se deteriora mais rápido, como gravura em relevo, que seria a xilogravura, ela dura mais. Quem for fazer vai perceber bastante isso. Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Uma outra questão aqui que surgiu, da Érica Carnal Chovas, ela me perguntou o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, ou seja, ela falou assim, ó, o que surgiu primeiro? A temática das casas, que levou ao uso do Tetra Pak, ou o Tetra Pak que levou à escolha das casas? Érica, eu achei ótima essa sua pergunta, porque ela tem a ver com como isso começou, né? Eu sempre tive o hábito de caminhar no entorno do ateliê, desde que o gravurar era lá na Anhanguera. Eu caminhava para buscar madeiras para poder fazer xilogravura, caminhava para coletar erva daninha, pena de pombo, pena de pássaro para fazer nature print e para desenhar e fotografar as pessoas, né? Porque quem me acompanha há muito tempo sabe que a maior parte da minha obra é a figura humana. E aí, neste caminhar, eu comecei a conhecer mais as ruas, perceber, né, ativar a percepção para o entorno e comecei a perceber a arquitetura, a edificação local. E me chama muito a atenção, porque é um bairro com casas maravilhosas, algumas muito detonadas, outras conservadas. Então, quando eu comecei a perceber e fotografar e desenhar, como eu fazia com as pessoas que eu encontrava, né? Eu comecei a pensar, bom, como é que eu vou trabalhar essa gravura? Vou levar isso para a gravura? Vou. O que eu vou fazer? Vou fazer xilo ou vou fazer metal? E assim como todas as minhas outras obras, o que eu noto no meu processo é assim, quando eu penso numa imagem, eu já sei se ela vai ser uma gravura em metal ou uma xilo. E neste caso, né, das casas, eu não conseguia definir. E aí se juntou 2 fatos muito curiosos. O fato de um dia eu achar uma caixa de Tetra Pak no meio, né, daquela confusão de mato. E aí eu me lembrei que eu havia visto num site da Canson, um site francês, que está na internet, alguém demonstrando gravura sobre Tetra Pak. Eu falei, opa, vou experimentar para ver o que acontece. E aí eu fiz minha primeira gravura, que foi a Luísa Macuco, que é só uma porta, e portanto eu tenho um afeto muito grande por essa primeira imagem, né? E eu percebi que todas as marcas, os registros daquela caixinha que foi jogada fora, que estava lá abandonada, né, podiam me trazer uma história que eu não conhecia e que dialogava perfeitamente com a história da edificação que eu estava retratando e que eu também não conhecia. E aí eu achei que realmente
essa série, né? Então hoje eu tenho muita certeza disso, que essa série não teria sentido nem na xilogravura, nem na gravura em metal, Erika. Ela realmente faz sentido nesse encontro de algo que eu já tinha visto nesse site da Canson, eu já tinha acompanhado, como eu falei para vocês, né? Eu estou sempre pesquisando novas materialidades para a gravura, isso é um interesse meu também. Então eu já havia pesquisado um grupo do Chile, fica aí, é bom eu também fazer essa pontuação, Grabado Verde, é um grupo da Universidade Federal do Chile, né? E eles pesquisam o Tetra Pak há muito tempo, então vejam esse site também, né? Então eu já conhecia, já tinha essas referências, mas o que me disparou mesmo foi a caixinha no meio do lixo, no meio da rua, que eu acabei resgatando. Então, na realidade, assim, no caso dessa série, o Tetra Pak entrou como uma feliz coincidência, né? De eu ter encontrado a caixa, ter me recordado o que eu já havia visto em outros sites, as outras referências, e ter experimentado e ter visto isso. Então, por exemplo, eu não faria hoje um retrato em Tetra Pak, para mim não faz sentido, ele faz sentido dentro dessa minha poética da arquitetura. E nasceu assim, desse encontro, né? Então vamos seguir aqui com as perguntas, né? Vamos lá. Bom, então respondida a Erika. A Renata me perguntou algo muito parecido, né? Como surgiu a ideia dessa série sobre as casas em Tetra Pak, então acho que eu já respondi a partir das caminhadas, o fato de eu ter encontrado esse material em abundância também nas ruas, infelizmente, né, porque é uma poluição. E aí então continuar aqui nas perguntas da Calaça, tá? Como eu falei, me fez uma sabatina aqui, ó. Sobre sua poética. Desde quando você iniciou esse processo de observação da arquitetura? Então, Ana, a partir das caminhadas mesmo. E é engraçado porque eu caminhava em busca de rostos, né? Rostos e coleta de material, como eu falei, né? Madeira velha para fazer chilo, erva daninha para fazer as naturally prints, né? E aí eu comecei a observar esse entorno do gravurar, do primeiro, que está no mesmo bairro agora do segundo, a Vila Matias, e foi assim que esse processo foi disparado, a partir das caminhadas. Aí ela me pergunta aqui, nas primeiras representações, você já ligou essas representações à sua história pessoal ou essa percepção foi construída aos poucos? Ela foi construída aos poucos mesmo, porque assim, eu comecei a reparar nessas construções, comecei a desenhá-las, fotografá-las, ir ao Google Maps, ver como elas estavam antes, quer dizer, a questão do tempo foi me interessando, mas eu já tinha uma ligação pessoal com construções, porque eu morei em um chalé de madeira, minha infância foi passada em um chalé de madeira. Então, essa figura do chalé é uma figura muito representativa para mim. E eu comecei a notar que a minha história pessoal, de certa forma, estava ligada ao que eu estava resgatando, de uma maneira talvez indireta, porque eu não fiz nenhum chalé ainda, eu tenho uma gravura de chalé que já foi feita há muito tempo atrás, aos poucos. Aí essa consciência foi se revelando aos poucos, amadurecendo, até ter a ideia, né? Afinal de contas, eu instalei um ateliê em um bairro, ele passa a fazer parte da minha história, né? Então essa percepção foi acontecendo aos poucos. A Ana me pergunta assim ainda, nas primeiras representações você já ligou, não, isso eu já li, perdão gente, quanto de observação e quanto de imaginação aproximadamente nessas imagens da cidade existe? Do seu processo, você parte de fotografia, desenho de observação ou outros processos? Então, de todos, Ana, como eu falei, eu saía sempre para desenhar e já tinha o hábito de fotografar com o celular, né? Porque muitas vezes quando você está vendo uma pessoa, né, você não quer intimidar, então eu fazia foto de longe, enfim, você tenta também meio que parecer o máximo invisível possível para que a situação se torne natural e você não se torne um incômodo, você não constrange a pessoa. E aí eu comecei a observar as casas e comecei a fazer isso. Nossa, que casa legal. Desenhar um detalhe, fotografar. E aí comecei a ir para o Google Maps ver, né, essa questão do tempo. Como é que isso estava antes? Como é que será que era? Né? O que eu consigo descobrir da história desse local? Então é um misto, né? E eu quero aproveitar também já colocar cada título das minhas gravuras dessa série da cidade como identidade, o título é o endereço. Vocês podem procurar no Google Maps e dar uma olhada e tentar perceber o quanto de imaginação tem aí. Então realmente tem bastante de imaginação, eu não faço
uma cópia, não é, a ideia não é essa. A ideia é que eu, a partir do diálogo que essa entidade, que essa edificação me traz e constitui comigo, eu criar uma cidade imaginária. A ideia sempre foi essa. Então vocês vão ver que muitos elementos eu tiro, eu simplesmente acho eles desnecessários, algumas outras coisas eu crio, eu levo uma linguagem gráfica que faz todo sentido, né? Utilizar a gravura. Então é um trabalho assim que é bem dosado, eu acho. A observação, a fotografia, essa questão temporal e a criação, tá bom? O que mais que ela me pergunta? Mais uma pergunta aqui. Depois que passou a trabalhar com a arquitetura como referência poética, seu olhar sobre a cidade mudou? Se sim, quais mudanças você percebe? Na realidade, eu acho que não foi o fato de eu ter trabalhado com a arquitetura. Eu acho que o meu olhar com a cidade mudou quando eu fui para o Gravurar, que era nessa rua em Anguera, é um bairro assim bem ainda maltratado, vamos dizer assim, e aí eu comecei a fazer várias ações na rua, de pintar a boca de lobo para as pessoas não jogarem lixo para a rua não encher de água, de fazer com amigos grafites em muros para as pessoas aprenderem a cuidar. Então eu acho que a partir daí eu comecei a me relacionar com a rua, com o bairro, com as edificações, e realmente eu criei um relacionamento e um diálogo maior com a cidade. E eu não vejo, uma outra pergunta aqui, a Maria Cristina, já engatando aí, né? Fez para mim, ela falou assim, você não acha que você mudou muito saindo da figura humana para edificações? De jeito nenhum. Eu vejo a mesma relação. Quando eu faço um rosto, né? Quando eu faço um trabalho que tem lá uma figura humana, então eu vou pegar lá o estivador portuário, por exemplo, que é um trabalho meu que está no Museu Casa da Xilogravura, né? E que é uma sacaria com um retrato de um estivador. É de um estivador realmente, porque eu me baseei na foto do meu sogro, que era estivador. Foi feito em xilogravura porque eu tinha certeza que a xilogravura ia ser assim, a maneira mais expressiva dessa força bruta, né, que fez o nosso país, a partir dos portos, ser desenvolvido. E, enfim, essa homenagem que eu queria fazer, eu já sabia que tinha que ser em Chilo. Fiz em Chilo. E fiz a partir de um retrato de uma pessoa que eu conheço, mas vocês não conhecem. Então, assim, é um indivíduo que existiu de fato, né? Mas só que ali ele está representando toda uma classe, ele está representando todo um universo de seres humanos. Só que eu já falava, sempre na minha obra, vocês não vão achar gravura minha de Einstein, de Marilyn Monroe, enfim, são todos anônimos. E a arquitetura, que hoje eu entendo como uma entidade, quando eu paro na frente de uma casa, é uma relação. Primeiro que eu sempre retrato elas de frente, como se estivessem conversando comigo, né? Como se eu estivesse vendo um rosto. Isso também foi uma percepção que eu fui tendo ao longo do tempo, que eu poderia retratar de outras formas e não me interessa. Me interessa essa coisa do face to face, né? Rosto na frente do rosto, como se eu estivesse estabelecendo um diálogo. E essa arquitetura, ela também é anônima. Eu não faço a Bolsa do Café, eu não faço o prédio da prefeitura, eu vou buscar casas anônimas, edificações anônimas que estão no meu entorno. Então eu não vejo uma diferença entre o que eu fazia antes e o que eu fazia hoje. Eu acho que existe uma continuidade, sim, existe uma linha condutora de pensamento aí. Obviamente que o meu objeto no estudo não é, nesse caso, essa série, a figura humana, eu estou trabalhando edificações, mas o relacionamento que me leva a registrar essas edificações e a maneira como eu as vejo, né, como entidades que me contam uma história, tanto como qualquer rosto humano me conta uma história, eu percebo como uma linha condutora comum, tá? Então eu não percebo como um rompimento com a figura humana, continuo fazendo figura humana, fiz gravuras agora de minha mãe, minha avó recentemente, que são gravuras em metal, que são rostos, mas enfim, não percebo essa diferença. Eu acho que é uma pesquisa que tem sim uma continuidade. Então essa era a última pergunta que eu tinha aqui, pessoal, que o pessoal me mandou antes, né? Espero que eu tenha conseguido responder. E aí aqui eu tô dando uma olhada,
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma coisa. Vamos ver, o Edu aqui então falando que me esperando em Taubaté, ok, estarei em Taubaté em abril, já vou falar sobre isso já, Edu. A Débora falando que era caixinha, não, Débora, não era caixinha, né, é a estampa que eu remonto, eu reconstruo essa cidade imaginária. Deixa eu ver, Edu aqui, minha querida, teria um compromisso agora, ok, Edu, vai firme, deixa eu ver aqui. Então, por aqui, mais nenhuma pergunta. Gente, vocês querem me perguntar alguma coisa? Aproveitem, óbvio, né? Se não for possível hoje eu responder, muito obrigada a todos. Gente, tem gente pra caramba aqui, que passou pelo menos, né? Eu fico muito feliz com isso. E então, eu vou falar o seguinte. O projeto, né, a Cidade como Identidade, essa amostra itinerante desse edital maravilhoso que é o PROAC 2022, que está me possibilitando levar esses trabalhos a tantos lugares e com o qual eu fico muito feliz. Ela já passou por Ribeirão Preto, no momento ela foi inaugurada agora, anteontem, em Praia Grande, ela vai ficar até 30 de abril em Praia Grande. Praia Grande no Palácio das Artes, pessoal, quem é aqui da Baixada Santista, o horário de funcionamento lá é de terça a sexta, das 2 às 6 da tarde, e sábado fica das 2 até as 7 da noite, então aproveitem, tá? Não conhecer você, estou adorando o seu trabalho, mais que Márcia. Parabéns e obrigada. Muito obrigada, agradeço. Que bom que você está gostando, continua acompanhando o Gravurar. Estou sempre à disposição de vocês. Então, não terminando, mas junto com Praia Grande, a mostra em abril, a gente vai estar na Escola Municipal de Artes Maestro Fego Camargo, em Taubaté, e aí sim o Edu pode me aguardar. Eu também vou a Taubaté, né? Vou conseguir ir lá dar uma oficina também para os alunos da escola. É uma escola maravilhosa, eles têm um ateliê de gravura lá dentro. Então, quem for aí da região de Taubaté, se programe, porque de 11 a 28 de abril a mostra Cidade como Identidade vai estar dentro da galeria da escola, tá? Saindo de Taubaté ainda vai passar por Franca, pelo Laboratório das Artes, que é aí um centro de referência de cultura, né? Tá ali aí e o Mauro levando a arte a Franca, principalmente a gravura. Vai ser um prazer estar prestigiando em maio, mês inteirinho, de 2 a 31 de maio. E ela se finaliza na Pinacoteca Municipal de Bauru, tá? Em junho, julho, devo estar por aí com a mostra. Então, pessoal, acompanhem as redes sociais do Gravurar, vocês vão poder acompanhar todas essas mostras, né? Saber onde está indo. Se vocês tiverem dúvida a respeito de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu vou ter muito prazer e também prazer de quem é da Baixada receber aqui no Gravurar pessoalmente, né? Venha tomar um café comigo, entre em contato pelo WhatsApp, a gente marca. Eu no momento dentro do ateliê eu estou com uma mostra que também é uma pesquisa, eu e as pesquisas, né? É uma pesquisa sobre a figura humana na arte rupestre brasileira. E a materialidade, quer dizer, a matriz é um piso vinílico impresso como relevo, é uma outra pesquisa, porque as pessoas falam que não sabem desenhar o corpo humano. E aí eu fui vendo a história da arte, como é que esse corpo humano era representado. E, gente, é uma infinidade de possibilidades, então todos nós sabemos desenhar, né? Então, de maneira geral, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Juliana entrou, oi Ju. Acho que sem perguntas, então sendo assim, pessoal, eu vou terminando esta live. Foi um prazer contar aí um pouquinho desses meus quase 40 anos de percurso, né, como artista e como educadora. Fico à disposição de vocês e espero que vocês possam, então... Oi, Marcinha, prazer também te rever, querida. E eu espero então que vocês possam, em algum momento, em alguma das localidades que a mostra vai passar, visitá-la e apreciá-la. Pessoal, muito obrigada por vocês aqui. A live vai ficar salva, desculpa, no Instagram, no YouTube do Gravurar. E se tiverem dúvidas, basta vocês entrarem em contato, tá bom? Obrigada, Ju. Gente, um abração a todos, um bom sábado aí para vocês e sigam Gravurar nas redes, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.
Vamos ver se eu consigo encerrar. Ainda não consegui. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Até mais.